Shalom. Boa noite. Ó o dó. Vem. Vamos chegando, vamos adorar o Senhor nessa noite. Amém? Pelo Senhor, marchamos sim, o teu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Mais uma vez, vamos lá, dó. Marchamos sim, o teu exército poderoso é. A vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, amém? Nessa noite, a mais uma quarta-feira de guerra. Estamos iniciando aí a nossa live, amém? E eu creio que Deus nessa noite, amados, Ele tem uma palavra para o seu coração. Grande é o Senhor nas nossas vidas e nós bendizemos a Ele por estarmos podendo respirar, por podermos estar neste momento em Sua presença, podendo adorar Ele na beleza da Tua santidade, amém? Aqui quem vos fala, para aqueles que não me conhecem, é o seu irmão em Cristo, Fernando, amém? Que você nessa noite, meu querido, seja bem-vindo, que Deus Ele venha falar aí ao seu coração, através dos louvores, através da palavra de Deus, amém? Porque o nosso general é Cristo, e que nós vamos louvar Ele, independente da batalha que você esteja enfrentando. Creia que o Deus que vai à frente da sua batalha é aquele que vence a guerra por você e para você, amém? Pois o Senhor Ele diz que nessa peleja não tereis que pelejar, amém? Então somente creia que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? São 19 horas, né, em São Paulo. Não sei onde você está me vendo agora, mas aqui em São Paulo são 19 horas e 2 minutos, amém? Vai comentando aí, deixando seus pedidos de oração, compartilhando juntamente conosco, para que nós possamos alcançar vidas, né? Que vidas sejam transformadas, amado. Não por aquilo que nós fazemos ou falamos, mas pelo Espírito de Deus. O nosso testemunho é apenas um cumprimento daquilo que o Espírito Santo de Deus faz em cada uma das pessoas, amém? Seja bem-vinda, irmã Marli, boa noite, paz do Senhor, né? Eu quero desde já estar convidando vocês aí para nós estarmos orando, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento a qual entraremos aí no Santo dos Santos para proclamarmos o nosso clamor ao Senhor, crendo na palavra de Deus que nos diz que se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos responderá, amém? Ore ao Senhor juntamente comigo, aqueles que podem, logicamente, os que não podem, mantêm seus pensamentos ligados com o Senhor nessa noite,
Eu creio que Deus irá direcionar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nesta noite, Senhor, eu quero agradecê-lo, Deus. Agradecê-lo, Pai amado, por mais uma semana cuja qual o Senhor tem nos concedido. Ó Pai amado, meu Deus, vitórias mediante as batalhas, ó Pai amado, e as guerras que temos enfrentado, Senhor. A Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, forças da maldade que habitam nas regiões celestiais. E, ó Deus, o Senhor até aqui tem nos feito mais que vencedores por aquele que nos amou, o Teu Filho Jesus Cristo. E nós iniciamos esta live, Senhor meu Deus, agradecendo ao Senhor por cada um dos nossos irmãos que está juntamente conosco, aqueles que futuramente irão assistir esta live, Pai, que o Senhor venha falar aos seus corações, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles, ó Senhor, nessa noite, que o Senhor venha tomar, ó Pai amado, meu Deus, as suas petições, ó Pai amado, a cada um dos seus filhos que fizer conhecidas, ó Pai amado, todas as suas ansiedades diante de Ti, que o Senhor venha enviar uma resposta segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que as Tuas misericórdias e as Tuas bondades que nos cercam e se renovam a cada manhã, Senhor, elas estejam sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesta noite eu Te peço, Senhor, meu Deus, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Meu Deus, que a Sua palavra venha ser um martelo que esmiúce a penha, que transforme corações de pedras em coração de carne e faça habitar em cada um deles o Teu Espírito. É o que eu Te peço, Pai, e Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, pois o Senhor, Ele é o nosso general. Amém? E além do Senhor ser o nosso general, nós somos o povo escolhido do Senhor. Né? Nós somos o povo escolhido. E creia que você é escolhido pelo Senhor. Amém? Deu ruim? Amém? Deixa eu soltar o louvor aqui. Só creia que você é escolhido, amado. Em nome de Jesus. Ao lembrar do passado, ao meu lado, vejo a mão de alguém me trazendo um cuidado interessado no meu próprio bem. Ele se entregou na cruz para nos colocar na luz. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele se entregou na cruz para nos colocar na luz. Ele é o nosso Deus.
Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? Amados, antes do próximo louvor, eu quero deixar uma palavra que é o nosso decreto aí do nosso mês de junho, que se encontra em Isaías 45, verso de número 2 e verso de número 3, que está escrito assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Esta palavra é o nosso decreto, nosso pastor nos envia todo início de mês. Este é o nosso decreto do mês de junho. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome. O Senhor, Ele que endireita os teus caminhos tortuosos, que quebra os ferrolhos, que destrói as portas, as fortalezas. O Senhor é um Deus que está contigo. Então somente creia e louve ao Senhor, porque Ele é um Deus grande. Grande é o nosso Deus. Aleluias. Você crê? Você crê que seu Deus é grande? Não apresente para Deus o tamanho do seu problema, mas apresente para o teu problema o tamanho do seu Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluias. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Então somente creia que Deus é o que está com você. É Ele que teve o ousado amor por sua vida. Ele entregou-se por ti. É no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas
pela sua vida. É um amor que Ele entregou a si próprio. Que através do seu sacrifício na cruz do Calvário, você fosse salvo. Que você não venha ficar apenas na superfície, mas que nessa noite você possa mergulhar na presença do Senhor. Amém? Estaremos louvando mais um hino e após esse louvor nós entraremos na palavra. Amém? Que o Senhor Ele possa... A palavra de hoje está em Isaías 43, verso 1. Que você já vai preparando aí e ouça este louvor em nome de Jesus Cristo. É tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Teu amor.
que nessa noite, amados, nós viemos mergulhar, que nós não viemos apenas ficar no nível ali da superfície, mas que nós viemos entrar no Santo do Santo, entrar num momento de adoração, um momento de louvor, um momento de comunhão, em ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Pois nós entoamos os louvores aqui, que o Senhor é nosso general de guerra, que Ele nos escolheu. Entoamos quão grande é o Deus a qual nós servimos. Nós declaramos o ousado amor que Ele tem pelas nossas vidas. E nesse último louvor declaramos que não queremos apenas nos emocionar, não queremos apenas nos arrepiar, mas nós queremos mergulhar na água viva que desceu do céu, que é o Senhor. O Senhor, Ele é o rio que purifica, é o rio que transforma. Pois a palavra de Deus, ela nos diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, a morada do Eterno. E que este rio venha alegrar o seu coração. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas tão somente creia que Deus, Ele não te abandonou. Você não está sozinho. O Senhor, Ele está com você nessa noite. Amém? A palavra do Senhor nessa noite, amados, está aqui no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, em seu capítulo de número 43 e versículo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estarei fazendo uma breve oração. Amém? Que o Senhor venha te abençoar nessa noite. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora. Ó Deus, invocando que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez falar conosco. Não aquilo que desejamos ou que queremos ouvir, ó Pai amado, mas aquilo que o Senhor tem a se declarar a nós. Pois a Sua palavra, ela se renova a cada manhã, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha trazer às nossas vidas revelações, ó Pai amado, meu Deus, aquilo que o Senhor tem a nos instruir, a nos direcionar. Como nós lemos na palavra inicial nesta noite, que o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. O Senhor, ó Pai amado, é aquele que despedaça as portas, os ferrolhos de ferro, Senhor. Meu Deus, e nessa noite, nós clamamos pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo, que nos convence do juízo, do pecado e da justiça do Senhor, venha estar sobre as nossas vidas. Venha abrir os nossos olhos e os nossos corações. Pois, ó Pai amado, meu Deus, assim como o salmista disse, escondi a Tua palavra em meu coração, para não pecar contra Ti. Que assim sejamos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A palavra do Senhor em Isaías 43, apenas o versículo 1, ela nos diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu chamei você pelo teu nome. Você é meu. Amém? Apenas este versículo. Meu querido, o tema dessa mensagem de hoje, do estudo de hoje, eu já divulguei anteriormente em nossas páginas aí nas redes sociais. É pelo teu nome. E quando eu digo pelo teu nome, amado, você só chama alguém pelo nome quando você conhece essa pessoa. Você jamais pega um ônibus ou olha para a pessoa na rua e chama ela pelo nome, sendo que você nunca foi apresentado a esta pessoa, ou se até mesmo nunca te falaram sobre essa pessoa. Mas nesta noite, está diante de você um Deus que Ele diz para você não temer, pois Ele te resgatou. Ele o chamou pelo seu nome. Você é dele, você é do Senhor.
E está diante de ti um Deus que te conhece ainda antes que você estivesse no ventre de sua mãe. Mas Fernando, como você pode falar uma coisa dessa? Que o Senhor, Ele me conhece antes de estar no ventre da minha mãe? Sim. E o salmista Davi, lá no Salmo 139, ele nos traz esta afirmação. Versos de número 13 ao verso de número 16. O salmista, ele nos diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Amado, que palavra gloriosa. O salmista nos traz esta revelação que o Senhor, até mesmo antes de sermos formados e entretecidos nas profundezas da terra, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos sondava. E os dias, o que me chama a atenção nesses versos são que o salmista, ele diz que todos os dias determinados para mim, ou para ele, e para nós também, foram escritos nos livros do Senhor, antes que qualquer um dele existisse. Meu querido, minha querida irmã, amado, o Senhor, independente do que você esteja enfrentando aí hoje, não sei se você está enfrentando talvez um dia mal na sua vida, mas antes de você enfrentar esse dia, antes que esse dia se chegasse em sua vida, o Senhor já havia escrito ele no livro do Senhor. No livro do Senhor, num outro livro onde também está escrito o nome dos santos, aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E aqui nesta palavra eu quero trazer sobre este tema, pelo teu nome, 3 etapas do chamado de Deus em nossas vidas. Ou seja, passamos ou teremos que passar por essas etapas. E a primeira etapa dela, amado, que quando o Senhor nos chama, a primeira coisa que o Senhor faz, Ele nos restaura. E eu quero trazer um exemplo aqui de um jovem rapaz que a sua linhagem era a linhagem real. Ele era filho e neto de rei. Ele era neto de um rei. E ali o seu pai e o seu avô acabaram morrendo. E esse jovem rapaz, pela lei, eles teriam que ser ungido a rei. Mas quando o seu pai morreu, a sua ama retirou ele às pressas para fugir com esse jovem. E ali ele caiu do cavalo. E o seu nome era Mefibosete, o herdeiro de Jonathan, o herdeiro do rei Saul. Porém, ele era coxo e incapaz fisicamente de reinar, porque este era o costume naqueles dias. Aqueles que tinham alguma deficiência não podiam reinar. Mas o que nos chama a atenção, e aqui eu quero trazer a vida do rei Davi na forma de simbologia de Cristo para as nossas vidas. Assim que o rei Davi ele foi coroado rei de Israel, lá em 2 Samuel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 11, ele diz
ao homem, aos seus servos, se ficou alguém da casa de Saul, em quem eu possa usar de misericórdia e de amor, por causa de Jonatas, o meu amigo. E um certo homem chamado Ziba foi trazido até o rei, que fez a mesma pergunta para este homem. Este homem, Ziba, olhou e falou: rei, ficou o filho de Jonathan, porém ele é aleijado de ambos os pés. E aqui, fazendo a terminologia de Davi como o Senhor Jesus Cristo, muitos nos olham da mesma forma que Ziba olhava para Mefibosete. Muitas pessoas olham e nos veem, ou já nos viram antigamente, como pessoas coxas, pessoas aleijadas do pé, incapazes fisicamente de reinar, de ter uma transformação, pecadores perdidos e sem conserto, e sem salvação. Mas, assim como o rei Davi chamou esse jovem Mefibosete para se assentar à mesa, o Senhor também nos chama para sentar à mesa dele nessa noite. E eu não sei se as pessoas têm te acusado de algo, ou talvez pessoas tenham falado sobre a sua vida, mas independente do que eles pensem, venha para a presença de Cristo, Ele te chama. Ainda que você esteja aleijado de ambos os pés, ainda que você seja pecador, ainda que você, aos seus olhos, seja uma pessoa sem conserto, mas se você entregar a sua vida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Ele te restaura e traz sobre a sua vida a salvação. Porque assim como o rei mandou que buscasse a Mefibosete, para que ele se assentasse na mesa do rei, e ali ele foi feito como um dos filhos do rei. Amados, as pessoas podem dizer, talvez num tom até mesmo de brincadeira, como fez o Papa, que ele disse, o padre falou: Papa, ore por nós, os brasileiros. Ele disse: os brasileiros não têm salvação, é muita cachaça e pouca oração. Ainda que num tom de brincadeira, que digam isso sobre a sua vida. Tudo isso cai por terra no nome de Jesus, amado. Porque as nossas palavras, ela têm poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar a vida de alguém. Mas que no nome de Jesus Cristo, ainda que seja no tom de brincadeira, está repreendido todas essas palavras sobre a nossa nação. Porque existe salvação para o Brasil. Não vamos ser hipócritas de falar que não tem muita cachaça e pouca oração, mas ainda dos poucos que restam, que oram, que buscam, é para que esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, venha salvar essa nação, venha transformar vidas e restaurar, pois Ele chama cada um de nós pelo nome. Muitos olham para nós e nos chamam pelo apelido, ou fulano, ciclano, mas Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele conhece cada um dos fios dos nossos cabelos, e eu fico imaginando, porque aqui tem bastante cabelo, amado, como que Deus, Ele é maravilhoso. Mas, assim como o rei chamou a Mefibosete, o Senhor te chama para se assentar à mesa. E assim como o rei ordenou que tirassem Mefibosete de Lodebar, um lugar deserto, terra do esquecimento, e chamasse ele para se assentar à mesa, o Senhor assim também te chama. O Senhor tira você dessa terra de esquecimento, deste lugar deserto, e faz com que você se assente à mesa dele nessa noite.
e prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. O Senhor, Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transbordará, porque haverá restauração na sua vida em nome de Jesus. A segunda etapa do chamado de Deus em nossas vidas é que o Senhor, Ele te salva. E nós vemos esta etapa acontecendo na vida de um homem que está citado lá no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19, e versículo de número 1 ao 3, que diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Nesta passagem nós vemos que Zaqueu era um coletor de impostos e um homem de baixa estatura, mas ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E eu te faço duas perguntas nessa noite. Quais tem sido a multidão que tem te impedido de ver a Jesus nesta noite, em sua vida? E o que você tem feito para transpor essa multidão de impedimentos que tem se levantado diante de você, talvez tentando te impedir de ver o Senhor Jesus? O problema, meus queridos, não estava em Zaqueu ser apenas o chefe ali dos publicanos, ser coletor de impostos, e sim na maneira que ele usava a sua profissão para lesar as pessoas. Porque naquela época os publicanos, eles enriqueciam por meios fraudulentos, pois eles cobravam as taxas com valores superiores estipulados pelos romanos na época. Mas quando ele propôs, este homem, tendo ali em vista da população daquela época como um homem pecador, mas ele propôs em seu coração que ele tinha que ver Jesus, e ele não mediu esforços para isso, para que a sua história fosse mudada. E uma coisa que me chama a atenção é que a palavra de Deus não nos diz se a árvore era uma árvore grande, uma árvore pequena, aquela figueira era grande ou pequena. Mas é como eu disse ontem, Zaqueu, por ser um homem de baixa estatura, e ele era um homem rico, ele não vivia subindo em árvores, ele não tinha experiência em subir em árvores, mas mesmo assim ele enfrentou todas as dificuldades e as barreiras só para ver o homem chamado Jesus. E o que você tem feito? Quais esforços que você tem colocado para ver os milagres, a salvação do Senhor chegar até a sua casa? O que você tem feito? Muitas das vezes você tem olhado para a árvore e falado: nunca fiz isso, mas como que eu vou ultrapassar? Como que eu vou subir nessa árvore? Como eu vou fazer este propósito? Amado, propõe em seu coração, porque a palavra de Deus, ela nos diz que o povo me honra com os lábios, mas o coração se encontra longe de mim. Isso o Senhor dizendo. Quando você propõe em seu coração em ver realmente quem é Cristo na sua vida, o Senhor, Ele se revela para você. Ainda que os impedimentos se levantem, a multidão tente te impedir de ver a Jesus. E talvez você não entenda a situação que você esteja passando, mas uma frase que o apóstolo ele disse e que eu gravei, não somente na tábua do meu coração, é que Deus, Ele não se explica, Deus, Ele se revela. E é esta revelação que o Senhor quer trazer para a sua vida, essa salvação,
A mesma que ele fez com Zaqueu, porque quando ele olhou para cima Jesus Cristo, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. E a multidão ali olhava e falava: se ele soubesse quem esse homem era, ele não entraria e não comeria sobre a sua mesa. E aqui, amados, se você puder anotar isso, anote, porque Jesus ali, ele estava na forma física, e ele entrou na casa de Zaqueu em forma física, e dentro da casa de Zaqueu ele mudou o interior de Zaqueu. Mas hoje o Senhor, ele se encontra conosco em forma espiritual, estando nas regiões celestiais, e em forma espiritual ele entra dentro do nosso ser quando nós abrimos o coração e propomos em nosso coração ver a Ele. Ele entra no nosso coração, transformando você e eu de dentro para fora, para que através da nossa mudança interior nós possamos mudar as circunstâncias exteriores, porque o que está de fora não pode mudar o que eu sou por dentro. E se Cristo está dentro de mim, não há situação do lado de fora que vai fazer eu parar, porque o apóstolo Paulo, ele diz: que nos separará do amor de Cristo? O medo, a peste, a fome, a tribulação, a morte, nada nos separará do amor de Deus. Ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E meu querido, que você venha crer que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E assim como Jesus respondeu àquela multidão que cercava a casa de Zaqueu, dizendo: se ele realmente fosse o Cristo, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava na casa de quem ele está comendo. Mas o Senhor, ele não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes, o Senhor não veio para os bonzinhos, mas ele veio para trazer aos pecadores, os pecadores ao arrependimento, amado. Ele veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. E para todos, Zaqueu estava perdido. Mas quando Cristo entrou em sua casa e sentou sobre a sua mesa, ele disse: mestre, tudo aquilo que eu tenha fraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. É aí a transformação que Deus faz em nossas vidas. Ele nos muda. Se éramos ladrões, usurpadores, o Senhor, ele nos muda. O Senhor, ele forja em nós um caráter. Quando nós buscamos e abrimos o coração, ele forja em nós o caráter de Cristo para as nossas vidas, e nos salvando. E não apenas nós, mas através da nossa salvação, aqueles que nos viam, eles também serão transformados. E a terceira e última etapa de um chamado de Deus nas nossas vidas: o Senhor, ele transforma a cada um de nós e nos envia. E como exemplo, eu quero trazer a vida de um homem chamado Saulo de Tarso, que está em Atos 9, amém? E Saulo foi um assíduo perseguidor, meus queridos, dos cristãos na época. Entanto que nós ouvimos a primeira citação do nome de Saulo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 58, que quando o povo apedrejou e perseguiu o diácono Estevão, quando arrancaram sua roupa para poder continuar ali apedrejando aquele homem, eles pegaram a roupa de Estevão e lançaram sobre os pés de Saulo, pois este homem Saulo estava contemplando ali, porque ele era um perseguidor da igreja. E nós vimos também mais à frente que no capítulo de número 9, Saulo, ele vai até o sumo sacerdote, ele pede cartas para Damasco, para a sinagoga de Damasco, para levar alguns daquela, dito por ele, seita, presos a Jerusalém. Mas chegando pelo caminho, perto de Damasco, ele foi cercado de um esplendor de luz. E caindo, ele ouviu uma voz dizendo:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chama Saulo pelo nome. Mas o que mais nos deixa curioso é porque Saulo estava perseguindo a quem? Quem Saulo prendia? Quem Saulo castigava? Quem Saulo açoitava? Sendo que Cristo já havia morrido e ressuscitado e estava sentado à destra do Pai. Mas o Senhor, quando ele cai do cavalo, o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo fala: mas quem és tu? Aí o Senhor responde para ele: eu sou Cristo, aquele a quem você persegue. Amados, o Senhor, ele te chama pelo teu nome. E aqueles que estavam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas eles não viam ninguém. Isso significa que aqueles que talvez andem contigo, eles podem até ouvir uma voz, mas quem contemplará, quem terá a visão do Senhor agindo e vai ter o privilégio de enxergar, vai ser só você. Porque muitos ouvirão, mas só você vai ter o prazer de ver as gloriosas, as grandes e poderosas maravilhas de Deus em sua vida. Apenas você. Porque você se propôs, você colocou o seu coração no Senhor. Ainda que, como Saulo, que perseguia, que era um perseguidor, talvez você está me ouvindo, você é um perseguidor da igreja. Você, quando ouve falar de Cristo ou evangélico, você faz como eu antigamente, que vira as costas e falava: eu sou ateu. Mas essas 3 etapas do chamado de Deus, elas chegaram sobre a minha vida. Assim também como na vida deste homem chamado Saulo, que ele, após ter essa visão, ele ficou 3 dias cego. E ali a palavra de Deus nos diz que após esses 3 dias o Senhor se apresenta a Ananias e fala para ele ir até Saulo para orar por ele. Ananias temendo, mas ele vai e obedece ao Senhor. E o Senhor vai e cura Saulo daquela cegueira. E o que me chama mais atenção, amado, que quando o Senhor ele cura a Saulo daquela cegueira, o tornando Paulo, lá no versículo de número 21 e 22 de Atos 9, você vê que está escrito assim, que todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir a Jerusalém e aqueles que invocavam a este nome? E veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando para cada um deles quem era Jesus Cristo. Amado, nessas 3 etapas, quando Jesus ele entra na sua vida, ele te restaura, assim como fez na vida de Mefibosete. Ele te salva como salvou a vida de Zaqueu, e ele te transforma e te começa a enviar a você, e te envia, assim como ele fez na vida de Saulo. E para concluirmos, ainda que você esteja com seus pés quebrados, a sua integridade manchada, assim como Zaqueu tinha, ou a sua consciência deturpada, sendo um perseguidor da igreja, assim como Saulo, saiba que Jesus ele te chama pelo teu nome. E uma frase que o nosso amado irmão levita ali da igreja, ele falou, que eu não sei quem citou essa frase, mas é uma frase que eu anotei, e que vocês possam anotar essa frase: que o diabo ele sabe o teu nome, mas ele insiste em te chamar pelos teus pecados. Jesus, porém, sabe todos os seus pecados, mas ele insiste em te chamar pelo teu nome. E hoje Jesus te chama pelo teu nome, e assim como ele mudou a história da vida desses 3 homens, entre muitos outros na Bíblia e na palavra de Deus, ele também quer mudar a sua vida.
restaurando você, salvando a sua vida, a sua família, transformando e enviando para você cumprir o ID dele aqui nesta terra. Que você fique com esta palavra, que você não deixe que nada, amados, nada venha parar você de caminhar, fazer com que você desista. Lembre-se da palavra, que é a nossa palavra do mês, nosso decreto do mês de junho, que é em Isaías 45, verso 2 e 3, que diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, aleluias, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esse é o nosso Deus. E operando Deus, amados, não há quem possa impedir na sua vida. Que você nesta noite, tão somente, venha ficar com esta palavra. Que você venha crer que esse é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente nas nossas vidas. Pois esse Senhor Deus, nosso Deus, Ele não muda. Nós podemos mudar, nós podemos nos enfraquecer, mas Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que vai adiante de mim e de você e abre as portas, quebra os ferrolhos. É um Deus que restaura sonhos, que restaura projetos. Talvez você está me assistindo nessa noite e tem orado pelos seus familiares. E cada vez que você ora e tem falado: Senhor, cada vez que eu me proponho a orar mais ainda eles se afundam no pecado. Mas creia que o Senhor, Ele há de resgatá-los, porque a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E esta palavra de Deus, ela não volta para Ele vazia, mas antes ela prospera em tudo aquilo que Lhe apraz. Que você venha ficar com esta palavra nessa noite, que o Espírito Santo venha falar ainda mais ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês, amados. Obrigado pela paciência de estar conosco nessa noite. Meu bebê, ele prendeu os dedos na porta. Ele estava ali no quarto, ele abriu para mim poder baixar um joguinho para ele. E ele ficou com a mão na porta e prendeu o dedinho e falou: papai, tá doendo, tá doendo. Aí eu tive que levantar, pôr ele na caminha, conversar com ele. Mas ainda assim conseguimos finalizar essa live. Para a honra e glória do Senhor. Que você venha crer, amado. Que você venha tão somente acreditar. Cada palavra que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite. Eu digo que nos trouxe porque serve para mim também. Eu faço parte desse chamado do Senhor. Eu sou chamado pelo nome. Olha quem eu era. Olha o que o Senhor está fazendo e irá fazer ainda mais na minha vida. E eu creio que os frutos de cada uma das sementes que foram semeadas hoje na sua vida, eles irão florescer. Eles foram plantados não entre os espinhos que vindo as lutas sufocarão, mas eles foram plantados nesta noite na terra fértil, na boa terra que é o teu coração. Que você fique com esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha irmã Cida, amém, minha querida, meu cunhado Josildo, em nome de Jesus Cristo, a nossa irmã Marli, a minha esposa Priscila e cada um, amado, de vocês que têm nos assistido. Que o Senhor venha abençoá-los cada dia mais sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Shalom, aguardo vocês quarta-feira que vem, em nome de Jesus Cristo, e se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, para a honra e glória do Deus eterno, o grande El Shaddai, em nome de Jesus. Shalom a todos, uma boa noite.